Pessoal, vamos a mais uma aula e hoje nós vamos relembrar o que é uma crônica de maneira bem sucinta e eu vou dar para vocês umas dicas de como você começar a escrever a sua crônica. Então, crônica, minha gente, são flashes do seu dia que envolvem emoção e realidade. O ideal é que a sua crônica ela seja contemporânea, ou seja, atual. Fazer o que está vivendo no momento. O que é que está acontecendo na sua vida nesse momento. Então, o ideal é que a sua crônica ela fale do que você está vivendo. Hoje, o que eu vivi hoje, né? É você parar, sentar, pegar o caderno, começar a escrever sobre o que está na sua frente. Aqui na minha frente eu tenho um carrinho de mão com flores. E o que é que eu posso falar desse carrinho de mão? Esse carrinho de mão, ele serve para decorar. Ele pode decorar com ou sem as flores, né? Ele também pode servir de brinquedo, né? Ele também pode trazer até lembranças da minha infância, quando eu brincava com carrinho de mão, né? Com meu irmão. Pode lembrar dos aniversários de minha filha em que usei carrinhos de mão. E pode lembrar fatos que ocorreram em que você vê um carrinho de mão, né? Momentos em que você viu alguém usar um carrinho de mão numa construção, enfim. É você escrever sobre o que está à sua frente, sobre o que está à sua janela. É um flash da sua realidade atual. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas dicas certo? De como você escrever sua crônica. A primeira dica é você criar o hábito de escrever. Sentar e escrever, certo? Sobre o que está à sua frente. É o ato de perceber, é ter percepções de elementos do cotidiano. É viver atento, é reparar nas coisas. Em terceiro lugar, é ter sensibilidade. Você precisa ser sensitivo, né? É olhar para o seu dia de forma diferente, certo? De forma emotiva. É ter algo para anotar as ideias, certo? Anotar as palavras-chave. E também é necessário dosar, certo? O tamanho da sua crônica. Então, são 5 pontos, basicamente, para você escrever a sua crônica, né? O primeiro ponto que eu falei para vocês foi criar o hábito de escrever. Escrever sobre qualquer coisa, certo? Que está na sua frente. Sentar e escrever sobre a janela, né? É o ato de percepções de elementos do seu cotidiano. É viver atento, é reparar, é você estar dentro do ônibus, quando a gente voltar a andar de ônibus, né? E ficar percebendo as pessoas. É você andar pelo centro da cidade e perceber o casal que vai passando, perceber a criança que está pedindo, perceber a pessoa que está vendendo, o vendedor ambulante, o vendedor da loja que está lhe chamando para entrar. Né? Então, é ter sensibilidade, é olhar, sabe? É olhar para o seu dia de forma diferente, emotiva, né? De forma emotiva, é ter algo para anotar as ideias.
anotar as palavras-chave. Você sempre andar com um bloquinho, um caderninho, um bloquinho de notas, um caderninho, ou até mesmo no celular. Tem hora que não vai dar para você escrever tudo da sua crônica, mas você pode escrever as palavras-chave sobre aquilo que você quer escrever. Então, até com essas dicas, eu ousei começar a escrever uma crônica. E eu vou começar e eu vou propor que vocês terminem essa crônica, tá ok? Porque é um assunto que todo mundo está vivendo nesse momento, ok? E o título da minha crônica são Dias de Quarentena. Tudo começou no dia 17 de março de 2020. O mundo parou de repente. No início da quarentena, achei ótimo ficar em casa, colocar a casa em ordem, né? Limpar, arrumar, cuidar das pessoas que amo, filhas, marido, pai, mãe, irmão. Enfim, um tempo, meu Deus, como eu precisava de parar. Eu parecia uma locomotiva desenfreada. E eu tenho muito que agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Mas eu não posso ser egoísta e pensar só em mim. Minhas filhas já estavam ficando entediadas por ficar em casa, sem tomar sol. Todo mundo estava triste em ver qualquer jornal e ver tanta gente morrendo ao mesmo tempo. Tanta gente adoecendo. A gente tinha medo até de colocar a cabeça na janela. E nós resolvemos procurar um interior em que tivesse menos intensidade do vírus. E aí nós resolvemos ir para o interior. E aí foi como um divisor de águas, porque as meninas começaram a tomar sol, a andar na grama, na areia, embora também de quarentena. Mas não se compara estar em um lugar, não é verdade? Doentes ou em isolamento, em um lugar em que tem 2.000 pessoas doentes e muitos até trafegando por aí, podendo até encontrar com você numa padaria, quando você desce, ou no supermercado, ou até no elevador, né? E aí eu amo ficar em casa porque eu coloco minhas coisas em ordem, mas eu tive que sair nesse momento com muito medo. Gente, quanta gente no trânsito, quanta gente nos carros. As pessoas não estavam respeitando o isolamento da quarentena e um trânsito terrível na encruzilhada em Boa Viagem. E passamos aquele período turbulento até que chegamos na BR e as coisas foram ficando mais calmas e começaram a aparecer as árvores e quase ninguém estava mais ao nosso lado, nenhum carro, até que fomos chegando em lugar de mais árvores e árvores e árvores, onde pudemos respirar um ar puro, onde as crianças puderam brincar livres, sem medo, né? E foi muito bom esse tempo, porque eu comecei a brincar com elas. Eu já tinha lavado todos os brinquedos. Eu arrumei coisas que faziam anos que eu não conseguia limpar. E aí a gente começou a brincar juntas. E eu comecei a pensar sobre como ensinar às minhas filhas novas formas da arte de viver, porque é preciso saber viver, saber agradecer e ver o lado bom das coisas. Tudo tem um propósito em acontecer. E eu não deixo de dizer que enquanto Deus foi maravilhoso em nos dar esse tempo. E daí fomos para o interior, onde a pandemia estava menos intensa. Gente, foi um divisor de águas. Minhas filhas brincaram na grama, na areia, na água, entraram em contato com a natureza. E eu comecei a gravar minhas aulas com calma.
Oi, meu bem. Até que o inesperado aconteceu. O meu irmão pegou o vírus e nós tivemos que voltar para cuidar dele. Mais uma vez, abrindo mão, né, do nosso eu, né, das nossas vontades e voltamos, né, e para cuidar, mesmo que de longe, vai lá, deixa o alimento, né, chama ele, mesmo que afastado, leva o remédio, mas ele precisava, ele mora só. Então, nós tivemos esse momento